Olá, hoje nós estaremos trabalhando em cima de um tema que na verdade vai falar de dois extremos da vida, em especial da vida daqueles que pretendem caminhar com Deus, que amam a Deus, que é a devoção e o ativismo. Das duas maneiras nós acreditamos que é possível agradar a Deus. Alguns acreditam que agradam a Deus porque fazem muita coisa para Deus ou para a obra de Deus. E outros acreditam que agradam a Deus porque têm uma vida de devoção ao Senhor. Mas o que a Bíblia diz sobre isto? Quem agrada o coração de Deus? Aqueles que fazem muitas coisas para Deus ou aqueles que gastam tempo em relacionamento de intimidade com Deus? Para falar sobre esse tema, quero usar uma passagem bíblica registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Escute só o que diz essa narrativa bíblica. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Deus nos ajude a compreender esta palavra abençoada. A Bíblia fala então aqui que Jesus ele chega numa determinada aldeia e uma certa mulher vai recebê-lo em sua casa. O nome dela aqui é Maria, né? E Marta, irmã de Maria, ambas estavam ali naquela casa. E ao receber a Jesus, a Bíblia diz que Marta fica afadigada, Marta fica ansiosa com muitas coisas, com as tarefas da casa, né? Com o fazer, com o realizar. É óbvio que ela estava tendo noção de quem estava em sua casa, que visita nobre era aquela, a ponto dela chamar esta visita de Senhor. Ela se remete a esta visita chamando de Senhor, então reconhecendo o seu governo espiritual, reconhecendo a validade da sua autoridade espiritual. Então ela sabia que não era qualquer pessoa, era Jesus. E ela então resolve ofertar o seu amor a Jesus, se ocupando de coisas, fazendo coisas, enfim, envolvendo-se em atividades naquela hora. O texto não vai dizer exatamente que atividades eram estas em que Marta estava envolvida a ponto de ficar afadigada e ansiosa. Mas podemos parafrasear com a nossa própria realidade de vida quando recebemos uma visita em casa e que vamos logo para o fogão providenciar um prato ou vamos providenciar um suco, alguma coisa para receber, ou se algo está fora do lugar, vamos correr rapidamente, colocar as coisas no lugar, dar uma rápida arrumação na casa, enfim, com toda esta preocupação, estamos dizendo para aquela visita que nós amamos aquela visita. Mas, no entanto, quando ela vai chamar a atenção de Cristo, o Senhor, a respeito da possível omissão ou desta a percepção de Marta a respeito de Maria, dizendo: olha, minha irmã está sendo omissa, ela não está me ajudando, você não está percebendo, peça para que ela me ajude. E Jesus então vai lhe dar uma resposta tremenda, dizendo assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só, escuta isso, uma só é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não estava dizendo para Marta que o que ela estava fazendo não tinha valor, não era isto. Ele estava ali hierarquizando nesta fala o que era mais e o que era menos importante. O que fazemos para Deus é importante. Não podemos descartar as obras, até porque uma fé sem obras ela é morta, como a própria palavra de Deus já diz. Mas não são as obras ou as nossas ações ou as nossas atividades que poderão legitimar o quanto somos íntimos de Deus, ou o quanto somos espirituais, ou o quanto somos homens e mulheres de fé, mas é o tempo que nós gastamos na convivência com esse Deus, no relacionamento com esse Deus, na devoção a esse Deus. E é isso que Maria faz. Ela investe aquele tempo
ela se desapega das coisas e ela investe aquele tempo prostrando-se, ela passa a ouvir as palavras do Mestre. Dando ouvidos às palavras do Mestre, ela estava acatando também a pessoa desse Mestre. Enfim, dizendo que amava a partir da devoção e não a partir do ativismo. Então, Marta e Maria falam muito bem de dois extremos que aqueles que amam a Deus podem transitar. Muitos acabam indo por esse caminho do ativismo e, infelizmente, a igreja ocidental, especialmente a igreja brasileira, por esta podemos falar, conhecemos de perto, fazemos parte desta realidade, acredita que o ativismo vai legitimar a espiritualidade. Então, o quanto eu faço para Deus, o quanto de cestas básicas eu entrego, o quanto de tempo eu gasto frequentando cultos, o quanto de tempo eu gasto ensaiando, apresentando uma música, um teatro ou qualquer outra coisa, o quanto de tempo eu gasto com atividades, acredita-se que isto está relacionado ao quanto de espiritualidade essa pessoa tem. E muitas das vezes as pessoas se enganam nesse sentido, porque a Bíblia diz que estas coisas, ou seja, a atividade por si mesma ou em si mesma, produz fadiga e ansiedade. E em algum momento isso nos será tirado. Por isso que a Bíblia diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes, porém, é o amor. Nós podemos e devemos fazer coisas para Deus, para o reino de Deus, para a igreja de Deus, mas nunca nos esquecermos que estas coisas nos serão roubadas um dia. Em que sentido? Haverá um momento em que nós não estaremos mais aqui, mas na eternidade com o Senhor, e o nosso trabalho nesse sentido será vão, porque não há mais o que fazer para Deus, porque estaremos na plenitude da presença de Deus, estaremos no céu, na eternidade, no lugar perfeito, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, portanto um lugar que não requer o nosso trabalho, a nossa labuta, o nosso esforço, a nossa ação, mas será um lugar de adoração, de comunhão, de intimidade. Portanto, se o céu é o lugar que viabiliza de uma forma plena a intimidade com Deus, aqui na terra, a vida de devoção a Deus seria, na verdade, um grande ensaio que me prepara, que me coloca num caminho em que eternamente irei reproduzir aquilo que comecei aqui. Ou seja, viver em intimidade com Deus, viver na devoção a Deus. Marta, Marta, isso te será tirado em algum momento, ou seja, as suas atividades uma hora vão cessar, ou porque vamos envelhecer, ou porque iremos morrer, ou porque o Senhor vai voltar e nos levar, de um jeito ou de outro, as nossas atividades têm prazo e validade, mas a devoção, ela não tem prazo de validade, porque ela é uma semente para a eternidade, ela é algo que começa aqui e não para nunca mais, para aqueles que amam a Deus e que têm uma intimidade com Deus. Se a igreja ocidental brasileira, ela tem acreditado nisto, é porque de alguma forma isso também diz respeito à nossa cultura, porque infelizmente a nossa cultura ela é utilitarista. Por exemplo, qual o valor de um senhor de 70 anos na nossa cultura? Ele não produz mais, ele não gera lucro para nenhuma empresa, ele não gera lucro nem para a sua família, ele é uma despesa, ele é um peso, ele é uma cruz, ele é um problema e ele deveria ser descartado. É isso que pensa a cultura. Há uma série de formas de proteção ao idoso, discursos, conferências, livros, mas a prática diária é que o idoso é um peso para uma cultura capitalista que preza pelo lucro. Portanto, é uma cultura utilitarista, que usa as pessoas para desgastá-las e depois descartá-las. No entanto, a relação com Deus não passa por essa lógica. Mas apesar disso, muitos acabam absorvendo esta cultura utilitarista e vivem uma relação com Deus de troca, fazendo para Deus, esperando receber algo dele. Não há relação de troca. Na verdade, graça de Deus é favor não merecido, é favor que não conquistamos, mas é dádiva. É algo que Deus nos dá porque nos ama, não porque fazemos algo para Ele. Então, se eu pudesse responder de forma objetiva, porque é um tema complexo demais, o tempo é curto, eu diria para você que se há uma forma de agradar o coração de Deus, sobretudo, é pelo caminho da devoção. As atividades
devem pegar carona, ou seja, ser uma consequência daquilo que eu sou em Deus, do tempo em que eu gasto amando a Deus, do tempo em que eu gasto em devoção a Deus, então automaticamente eu faço coisas para Ele. Porque quem ama também faz, é óbvio. Por isso eu dizia que a repreensão a Marta não era uma repreensão no sentido, olha Marta, isso não tem valor. Ele estava dizendo, Marta, isso tem menos valor do que aquilo que Maria escolheu. Porque o que Maria escolheu é eterno, relacionamento, vida de intimidade, convívio com o Senhor. Eu não sei como você tem experimentado a sua fé, mas o meu conselho, a partir da palavra que nós lemos, é que você possa gastar tempo amando a Deus, numa conversa tremenda entre Pedro e Jesus, texto já trabalhado nesse programa em outros momentos. O Senhor vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E essa conversa, ela, na verdade, define o grande ministério de Pedro. Pedro é um apóstolo tremendo, ele prega, 3.000 almas se convertem, mas tudo começa na devoção, no amor a Deus. Então não se engane, a sua espiritualidade não está no que você faz para Deus, mas quem você é diante de Deus, no tempo gasto em oração, em intimidade, em busca, em devoção ao Senhor. A devoção, ela precede a atividade, a ação. Então, não vá pelo rumo dessa cultura utilitarista, mas valorize a companhia. No mundo oriental, um idoso, por exemplo, tem grande valor, é uma fonte de sabedoria, porque lá não rege ou não regia até pouco tempo esse caráter utilitarista. Infelizmente, a globalização já alcança os países orientais a fim de que esse privilégio do idoso seja roubado. Estou usando isso apenas como exemplo, mas mostrando que a relação com Deus não é uma relação custo-benefício. Não é o que eu faço para Deus que define o que Deus faz para mim. Ao contrário, o que eu sou para Deus ou o que eu sou em Deus define o meu relacionamento com Ele e, como consequência, sou abençoado. Quero deixar para você uma frase tremenda sobre essa temática que estamos trabalhando aqui. Diz assim, somente quem tem vida no altar tem coração nas alturas. Vou repetir, somente quem tem vida no altar tem coração nas alturas. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e nos abençoe a não apenas entender a sua palavra, mas a vivê-la. Que você vá, assim como a palavra recomenda, no caminho da devoção. Então, o ativismo ou a ação seja apenas uma consequência do seu grande amor, né, dedicado ao Senhor, da sua intimidade diante de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.